Era 23 de dezembro de 1944, quando nos instalamos em uma nova trincheira próximo a Bastogne, na floresta das Ardenas, na Bélgica. E após um feroz combate contra o exército alemão, as muitas baixas ficaram evidentes ao vermos a quantidade de corpos mutilados. Fomos designados para esta operação desde que Adolf Hitler cismou em anexar a Antuérpia ao reinado nazista, que uma vez conquistada a vitória, ele forçaria os aliados ocidentais a negociarem um tratado de paz e assim focando inteiramente seu poderio militar contra os soviéticos no leste. Mesmo após nos pegarem de surpresa sob aquele clima ameno e os alemães por estarem com vantagem, o terreno das Ardenas atrasava e muito as suas tropas, por ser um lugar íngreme e bastante deformado. Porém, a sua superioridade desabou após a chegada de reforço do terceiro exército do general George S. Patton, e com a condição do clima melhor, a esmagadora potência aérea aliada massacrou as linhas de suprimentos alemãs, tornando o ataque um verdadeiro fiasco. Horas mais tarde, a noite havia chegado e o frio aumentou devido a uma forte nevasca. Fizemos uma pequena fogueira para tentarmos nos aquecer, mas não foi o suficiente. As mãos e os pés estavam congelando e jurava que se naquele momento tivéssemos que usar nossos fuzis, estaríamos todos mortos. E mortos era o que não faltava naquele lugar pavoroso, que não o desejaria para o meu pior inimigo. Fui escalado para ficar de campana pelas próximas 4 horas, e ao término do meu turno, tiraria o merecido descanso. Conferi o meu equipamento e logo me dirigi até a moita reservada para a campana, de onde nos dava uma ótima visão do campo à frente. O relógio marcava quase meia-noite e a nevasca já havia cessado, fazendo um silêncio ensurdecedor. Em uma breve olhadela, pude ver como os meus companheiros combatentes estavam bem acomodados nas suas valas e pensei, será que estão aquecidos para dormirem tão confortáveis assim? Ah, pudera que sim. Depois de noites sem dormir, devido aos pesados combates, acredito que isto é o mais próximo que podem chegar ao aconchego do seu saudoso lar. Tudo estava dentro da normalidade, até que de repente, algo muito fora do comum surgiu entre as árvores. Não sabia bem o que era, mas acredite, eu não me alarmei, senão poderia acordar o pelotão inteiro, exatamente por eu não saber se o que eu estava vendo era real ou fruto da minha mente exausta. Eu não estava acreditando no que os meus olhos estavam vendo. Uma criatura enorme e medonha se alimentava incansavelmente dos corpos dos soldados mortos. Era terrivelmente grande, com um aspecto monstruoso, que se assemelhava a um lobo ou um urso. Mas acontece que eu nunca tinha visto um lobo ou um urso tão grande assim. Por sorte, a criatura estava longe da nossa trincheira. E por sorte, ninguém havia acordado. Era a coisa mais absurda e terrivelmente incrível que estava acontecendo ali. Após amanhecer, decidi que iria ver de perto o local que a criatura estava. Quando me aproximei, vi que havia vários corpos destroçados, sangue e vísceras espalhados por todos os lados. Certamente, aquela cena de horror não foi exatamente por causa da guerra, mas por algo tão inexplicável e desconcertante
que mesmo tendo passado mais de 70 anos, eu nunca pude esquecer do ocorrido e também do que vi na Batalha das Ardenas. Depois de décadas, esta é a primeira vez que conto essa história. É difícil descrever em palavras, porém na prática foi muito pavoroso. Algo me diz que aquele monstro ainda ronda aquela floresta. Se você, porventura, for algum dia visitar aquela região, lembre-se desta história. Você poderá não ter a mesma sorte que eu tive.